O programa de hoje vai ser um pouquinho diferente. Vai ser um programa que o Conexão Séries merecia ter feito já há muito tempo, pela vontade, pela felicidade que a gente tem em estar falando de uma coisa que nós gostamos. O programa de hoje vai falar de uma série que é mais do que uma simples série, que nos dá uma lição de vida. Com vocês, Touch. See, you're arranging them into little rules there. Can I count those with you? 6, 9, 2, 10. That's my mother's phone number. I haven't thought of that number in years. Imagine the unspeakable beauty of the universe he sees. My son doesn't even talk. Your son sees everything. The past, the present, the future. He sees how it's all connected. You're telling me my son can predict the future? Now, I'm telling you, it's a roadmap. And your job is to follow it for him. It's your destiny. Touch, pessoal, é uma série assim, como ele falou, sem comentários. A gente poderia aqui elogiar e não vai ter elogio suficiente para a série. E a série ela gira em torno de quê? A série ela gira em torno do Martin Boone e do Jake. O Martin Boone é o Kiefer Sutherland, que é o Jack Bauer de 24 horas. Né? E o Jake é um menino de 11 anos, filho do Martin Boone. E eles dois têm aí uma dificuldade de comunicação muito grande, porque o Jake é autista. E aí o seriado justamente já vai iniciar apresentando essa proposta de dificuldade. E o Jake vai encontrar uma maneira de se comunicar com o pai, que é através dos números. E essa é a pegada do seriado. O seriado vai trabalhar essa conexão dos dois através dos números. O seriado, pessoal, ele foi criado pelo Tim Green, que é o mesmo criador do Heroes, da série Heroes. Ele é estrelado, como eu disse, pelo Kiefer Sutherland, que é o Jack Bauer de 24 horas. E tem aí também a participação do Jake, que é o seu filho, são os dois principais, o David Mazouz. Tem o Danny Glover, né? Tem o Danny Glover também, já fez Máquina Mortífera, 2012. Tem uma série de filmes, já é um ator também tarimbado, ele faz uma série de episódios também. E aí, a proposta do seriado é a seguinte, não é só explorar o drama do pai, né, do Boone, com o próprio filho. Né, e essa questão da falta de comunicação deles pela doença do garoto, pelo fato do garoto ser autista. Mas o que acontece? O Jake, ele é um garoto especial. Porque ele consegue sentir o sofrimento do mundo através dos números. E o Jake é o único capaz de sentir esse sofrimento das pessoas. Só que ele não consegue, pelo fato de ele ser autista, transmitir e tentar fazer com que alguém acabe com o sofrimento dessas pessoas. Aí entra o pai. O pai se torna um instrumento do filho, porque através dos números o Jake consegue mostrar para o pai dele que há alguma coisa errada. E entra uma coisa muito legal também, que é o seguinte. A questão dele ser autista dá todo o diferencial na série. Por quê? O autismo, uma definição assim, bem simples mesmo, que é uma coisa bem mais complexa. Mas é uma dificuldade que o indivíduo tem de aprendizado e de socialização. Ele enxerga o mundo de uma maneira diferente da gente. Então, no caso do Jake ali, por exemplo, digamos que eu estou falando uma palavra. Para facilitar o entendimento, né? Digamos que tem um ponto A e um ponto B. Eu falo uma palavra, eu sou o ponto A, você é o ponto B. Eu falei, você entendeu, você retornou aquilo que eu falei, o meu pensamento. O Jake é diferente. Se você está comunicando com ele, ele vai em outras vai no ponto C, no ponto D, no ponto E, para voltar no ponto B. Então ele tem uma diferença. E aí que foi felicidade do criador. Porque ele enxerga o mundo de uma forma diferente. Então, por exemplo, a maior lição do seriado é o quê? É que as pessoas, todos os acontecimentos do mundo estão conectados de uma certa forma. E ele consegue enxergar essa conexão. Então, uma atitude que você toma aqui pode ter consequências, pode ter proporções e pode estar ligada a algo que está acontecendo do outro lado do mundo. E aí entra uma coisa legal também de se entender, que é o seguinte. Por mais que pareça uma viagem, ele sente o sofrimento do universo, parece exagero, mas só de ter essa pegada do autismo, dele já ter uma visão diferente do mundo, já abre uma brecha para isso aí. Uma brecha, porque também você não sabe como um artista enxerga o mundo. Você não consegue ter Por que é impossível ele ter essa visão do mundo?
pode ser que a maneira como a série aborda pode estar ainda um pouco aquém do que acontece na realidade. Mas isso fica completamente secundário. Ah, com certeza. Secundário demais porque a pegada do negócio, a conexão entre as pessoas é muito além do que um pequeno detalhe. Porque, pessoal, o que acontece é o seguinte, por mais que talvez seja exagerado a gente acreditar de que os segredos do universo podem ser descritos em números e de que uma pessoa seja capaz de enxergar como todos estão conectados, mas o que importa no seriado, e aí está a diferença do programa de hoje, é a mensagem que ele passa. É a mensagem. Né? Ou seja, é aquela que isso seja uma metáfora. Que isso seja... Mas a mensagem que está o que abaixo, está prevalece dentro dessa metáfora, ela é muito profunda. Uhum. E uma coisa bacana também é a relação, né, do pai, com o filho. A dificuldade que se cria. Porque eles não se comunicam, igual, né, o Lucas tinha falado. O garotinho tem 11 anos e ele ficou esse tempo todo sem dizer uma palavra. Então você vê o esforço do pai em tentar se aproximar do filho, em tentar demonstrar para o filho que ele o ama, e o menino ele não consegue ter esse retorno da criança. Por quê? O autista, se você o toca, ele começa a entrar em colapso, em parafuso. E o pai não poder tocar no filho é algo muito assim, importante. Não ouvir uma palavra dele. Uma palavra dele. Não saber se ele está entendendo as declarações de amor do pai. Exatamente. E o seriado esforço que o pai está fazendo. E o seriado nos mostra o quê? Que o Jake, o autista, entende. E que a forma que ele teve de entrar em contato com o pai e falar para o pai assim, o mundo está sofrendo. Me ajude a tirar o sofrimento do mundo. E a palavra do touch, que fica aí pra gente, é o seguinte, conexão. Depois de 11 anos sem dizer uma palavra, o Jake começa a criar essa interação com o pai dele através dos números. E os episódios, a cada episódio vai ser aí desvendar um caso através dos números, as conexões através dos números, vai ter toda aquela relação do Martin Boone com o Jake, que não existia antes. Exatamente. O Martin Boone começa a perceber que ele, seguindo as pistas do filho, ele deixa o filho tranquilo e ele cria uma relação com o filho. Um laço com o filho. Quer dizer, o filho vê que ele está fazendo um esforço, que ele entendeu a mensagem e que ele está em busca de algo que vai tornar a vida do filho mais tranquila. Vai aliviar o sofrimento do filho, porque o filho sente a dor das pessoas ao redor do mundo. E o que é interessante, por quê? Porque a pegada do seriado não é só o drama, não é só explorar a relação dos dois. Mas, assim, é repleto de ação, de suspense. Por quê? Porque o pai do Jake, o Bon, ele tem que, como se diz, provar para as pessoas que ele, de alguma forma, está lá para ajudar, né? E sem, assim, como se diz, esclarecer tudo, porque ninguém vai acreditar o porquê que ele está fazendo ali. E é coisa desconexa, porque ele bate na porta de pessoas, vira e fala, pode parecer impossível, mas eu sei que eu tenho que estar aqui, nesse momento, para te ajudar. E aí, pessoal, entra numa coisa, assim, para mim é o auge do seriado, que é a atmosfera que se gera. Pessoal, Touch é mais do que um seriado. Porque foi como eu abri o programa. Ele, além de tudo, traz uma mensagem, é uma lição de vida. E é a importância que a gente atribui às séries. Porque se você capta a mensagem do seriado e traz isso para sua vida, né? É um diferencial muito grande. Diferencial. Porque o Touch mostra o seguinte, que nós podemos fazer a diferença. Que todos estão conectados. E a maior ilustração disso, por exemplo, é no primeiro episódio. O primeiro episódio de Touch mostra para que o seriado veio. Porque, só para vocês terem uma ideia, não é nenhum spoiler, né? É só um exemplo mesmo ilustrativo, mas de que eles apresentam vários personagens diferentes com vidas diferentes. E dentre esses personagens tem um rapaz, né? Um senhor lá, um rapaz jovem, que perdeu a filha 1 ano atrás. E aí ele está no dia do aniversário dela. E aí a única lembrança que ele tinha da filha era uma foto no celular. E este celular, ele acabou perdendo esse celular. Aí não vou entrar em detalhes, mas o celular acaba rodando o mundo todo. E à medida que o Bon, o pai do Jake, vai, como se diz, seguindo as pistas do filho e tentando, como se diz, resolver as coisas, acabar com a dor do mundo, o pai da criança acaba entrando em contato com uma operadora de telemarketing e explica para ela, minha filha morreu
E a única forma que eu tinha de lembrar dela é a foto no celular. E isso tá ligado lá do outro lado do mundo, com uma outra situação cabulosa também. Nossa! Extrema, de dificuldade. Envolve a saudade do pai com o filho, envolve uma pessoa que está prestes a fazer um ato terrorista, no desespero. É aquela questão, muitas vezes nós somos vítimas das circunstâncias, né? Nós somos o que a vida nos fez ser. E aí essa operadora de telemarketing entra numa coisa assim, fantástica, porque a gente pode resgatar aí um dos melhores filmes pra mim, assim, não olhando questão de cenário, de figurino, nada disso, mas olhando assim a mensagem que o filme traz, que é a Corrente do Bem, com o Kevin Spacey e o Hale Joey Osment, isso. É simplesmente assim, fantástico o filme, porque ele vai justamente nisso, a ideia do menino, do Hale, né, de pegar e transmitir para as outras pessoas, passar para frente algo bom. Algo bom. Fazer uma boa ação. Se cada pessoa tiver 3 ações boas e dali repassar as 3 ações boas, o mundo seria completamente diferente. E aí o que isso desperta nas pessoas, o que realmente até volta na questão até do que a gente comentou aí no programa do Contínuo, que é a questão do efeito borboleta. Exatamente. O bater de uma asa pode provocar um tufão do outro lado do mundo. Ou então uma simples ação pode salvar uma vida. E ela, a operadora, ela faz justamente isso. Ela, naquele momento, ela poderia simplesmente cumprir o papel dela e falar assim, senhor, não é meu ajuda trabalho. em algo mais. Porque o telemarketing é assim, né? Ajuda o senhor em algo mais. E ele fala assim, não, mas eu preciso... Não, mas isso eu não posso ajudar. Eu posso ajudar em operador. Ela foi além. Ela ligou uma ponta a outra, ela lembrou daquele caso do menino que estava lá no desespero, com o pai que precisava, e uniu os dois. E no final das contas, ela consegue salvar uma vida... 2, né? 2 vidas. E fazer com que o pai tenha... É uma cena extremamente emocionante. É emocionante. Citou A Corrente do Bem, Na Natureza Selvagem, por exemplo, que é um filmaço. Eu, assim... Bicho, eu chorei, acho até escarrar violentamente. Porque é aquela ideia. A mensagem é o quê? A felicidade, ela só é verdadeira quando compartilhada. Então, assim, a gente está emocionado em fazer esse programa. Por quê? Porque nós sabemos o quão a vida é difícil. E o mais importante também, além disso aí, outra coisa importante, é o seguinte. É uma frase que ilustra bem essa questão de fazer a diferença, de você... tá conectado com as outras pessoas, que é o seguinte, a partir do momento que os homens bons deixarem de agir, o mal triunfará. E é exatamente isso que o Touch mostra. O Martin Boone está o tempo inteiro tentando propagar o bem. Ele vai resolver o problema do mundo? Não vai. Mas ele mostra o quê? Que pequenas atitudes mudam a vida das pessoas. E o mundo hoje, pessoal, precisa disso, de pessoas de pequenas atitudes. Tomem pequenas atitudes que façam a diferença. Então, o Touch deixa 2 palavras que a gente acredita assim, fazer a diferença e se conectar com as pessoas. Se conectar, porque não todos adianta ter tecnologia avançada como a gente tem, internet, rádio, jornal, televisão e por aí vai. E se fechar para a vida, e né? você estar sozinho no meio da multidão. E para finalizar, pessoal, essa ideia de hoje, uma outra coisa que eu acho assim fantástico também é a questão do Touch, que é onde o Jake, em um dos episódios, ele fala. O ser humano não é o ser mais corajoso, o ser mais inteligente, o ser mais prestativo. Mas a capacidade de compartilhar, a capacidade de se conectar, torna o ser humano mais corajoso, mais inteligente, mais destemido. E isso é o diferencial. É o diferencial do ser humano. Essa, pessoal, é a proposta do Touch. É a proposta do Touch. Então fica aí, mais do que falar de um simples seriado, a nossa proposta, estamos muito felizes por poder passar a mensagem para vocês. Assistam o Touch, vale muito a pena. Vale muito a pena. Aprendam a mensagem, como se diz, faça a diferença, toda vida vale a pena. Exatamente. Por mais que a gente não se conheça, a vida de vocês é muito importante, principalmente pra gente. Estamos aqui para falar do que gostamos e para passar um pouco dessa mensagem. Touch, assim como muitas séries, são mais do que uma série. É uma lição de vida. Exatamente. Fica a mensagem para vocês. Comentem aí, pessoal. Na descrição do vídeo aí, tá? Facebook, Twitter, e-mail. Queremos Comentem. Pode ser críticas, sugestões. Fiquem à vontade, porque esse programa quer ter a cara de vocês. Queremos crescer junto com vocês. Exato. Até a próxima, pessoal. Até a próxima, pessoal.